tá funcionando? Essa tosse sempre atrapalhada. Vou ligar que tava bem aqui, né? Vou ligar lá. Sempre essa tosse tem atrapalhada. Tá aqui, vamos ligar a sua palavra. Teste A2 som. A2 teste som. Louvado seja o Senhor, testando o som. A2 teste som 1, 2. A2 teste. Tira mais o água, acho que vai dar certo. Minha voz é. A2 teste som 1, 2. Louvado seja o nome do Senhor, testando o som 1, 2. A2 teste som 1, 2, testando o som. Louvado seja o nome do Senhor, testando o som. Louvado seja Deus, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, mais uma vez esteja com cada um de nós nesta tarde. Eu, irmão Miguel, chega aqui, irmão Miguel. Eu aqui, meus irmãos, junto com o meu irmão Miguel, a gente tem feito um trabalho, meus amados, para a honra e para a glória de Deus. Você que está me acompanhando por meio da internet, nós temos feito esse trabalho aqui no conjunto José Euclides, para a honra e glória de Deus, para pregar a mensagem da profecia. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmão Miguel é da Assembleia de Deus, eu faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nós estamos aqui unidos, meus irmãos, para pregar a palavra do Senhor, para pregar a palavra de Deus de uma forma aberta, porque nós sabemos que o nosso Deus, meus irmãos, ele é uma carta aberta, e este é um homem de Deus, meus amados, que tem feito o trabalho missionário aqui para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos aqui, meus irmãos, a mensagem de hoje. A gente vai começar agora, meus amados, uma série bíblica do livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, vamos ter a oportunidade, meus irmãos, de falar um pouquinho sobre a revelação de Jesus Cristo. E o foco da palavra aqui no capítulo 1 é falar sobre a palavra de Deus como sendo o centro de todas as coisas. Porque a palavra do Senhor em João, capítulo 1, verso 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aqui em Apocalipse, capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, meus amados, com a profecia no capítulo 1, a Bíblia nos mostra que esta revelação é uma revelação de Deus o Pai, ao qual ele passou para Jesus, porque a profecia nos diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, Deus o Pai, para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A profecia, meus irmãos, ela foi nos dada para que nós possamos entender acontecimentos que não era para os dias do profeta João, mas esses acontecimentos seria para os dias em que eu e você estamos vivendo, para a época dos últimos dias, para a época do tempo do fim. O tempo do fim, meus amados, de acordo com a profecia de Daniel 8,14, que diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esta profecia nos levaria até o início do tempo do fim, porque duas profecias no livro de Daniel nos apontaria para a data do início do tempo do fim. A primeira profecia se encontra em Daniel, capítulo 7, verso 25, que fala que depois de um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, falando ali de um poder que deveria mudar os tempos e a lei de Deus, e ele duraria exatamente 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
Quando vamos para Apocalipse capítulo 12, nós encontramos ali o mesmo período ou a mesma profecia. Apocalipse capítulo 12, verso 14, fala que o dragão perseguiu a mulher esta que foi levada para o deserto. Ela foi perseguida durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. De acordo com o versículo 6, este foi um período de 1260 dias proféticos. Mas nós temos que entender que em profecia, de acordo com Números 14, 34 e Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7, um dia na profecia equivale a um ano literal. Então esta mulher, que mulher em profecia, a igreja, o povo de Deus, ali em Apocalipse capítulo 12, esta mulher ou esta igreja, ela foi perseguida pelo dragão, que ali estava representando o poder papal, perseguiu a mulher na Idade Média, durante 1260 anos. E isto na história, meus amados, foi do ano 538 até o ano de 1798. Então aí nós temos a primeira data que marca o início do tempo do fim, 1798. A segunda data que marca o início do tempo do fim, ela é marcada com a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Ora, 2.300 tardes e manhãs é o que vale a 2.300 dias. E na profecia, 2.300 dias é o que vale a um período de 2.300 anos. E esta profecia, ela começou-se a contar a partir da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Esta ordem, ela saiu ali, meus amados, primeiramente, mais ou menos no ano 537 a.C., mas ela só se completou no ano 457 a.C., no 7º ano do reinado do rei Artaxerxes I Longímano. Então, a partir do ano 457 a.C., nós viajarmos aí 2.300 anos, chegamos ao ano de 1844. Então, no ano de 1844, é um outro ano na profecia, meus amados, que também marca o início do tempo do fim. Mas nós que estamos agora no ano de 2025, nós não estamos mais vivendo o início do tempo do fim, mas nós já estamos vivendo os últimos minutos da história deste mundo. Breve Jesus voltará. Você querendo ou não, meu amado ouvinte, breve Jesus voltará para cumprir a sua profecia, para buscar o seu povo. João 14, 1 a 3, a palavra de Deus nos diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito. Mas vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então esta é a grande promessa da profecia, esta é a grande promessa de toda a Bíblia. A volta de Jesus, ela é iminente, mas é claro que antes o mundo terá que passar pelas mais terríveis pragas, meus irmãos, que este mundo já conheceu. As pragas descritas nas trombetas e as pragas descritas nas 7 últimas taças da ira de Deus. E é interessante que a profecia nos diz que estas verdades é para o tempo em que nós vivemos. E o versículo de número 2 diz: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Quem foi que atestou? João, meus amados, o apóstolo João, ele atestou a palavra de Deus. Esta expressão, palavra de Deus e o testemunho de Jesus, é uma referência a toda a Escritura. A palavra de Deus aqui é uma referência aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros que apontam ali a extensão da lei de Deus, dos 10 mandamentos. E o testemunho de Jesus, de acordo com Apocalipse capítulo 19, verso 10, representa os profetas, ou o espírito de profecia. Então, que João, ou melhor, a palavra de Deus está nos dizendo, é que João, ele atestou a própria palavra de Deus, tanto o Antigo Testamento
quanto o Novo Testamento. E o versículo 3 fala, meus amados, do segredo, meus irmãos, para que eu e você possamos ser felizes nesse mundo. O grande segredo da felicidade está no versículo de número 3. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 nos diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vou ler novamente, meus amados. Bem-aventurado aqueles que leem. Aqueles que leem o quê? A palavra de Deus, meus irmãos. O apóstolo Paulo vai nos dizer em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura é inspirada por Deus. Muitos têm pregado dizendo que apenas o Novo Testamento equivale, o Antigo Testamento já não precisa mais. Mas isso é uma mentira de Satanás, meus irmãos, porque toda a escritura é inspirada por Deus. A Bíblia do apóstolo Paulo era o Antigo Testamento, a Bíblia dos apóstolos era o Antigo Testamento, a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento, porque o primeiro homem a escrever ali a maior parte do Novo Testamento foi o apóstolo São Paulo. Então, meus amados, entenda, o Antigo Testamento, ele é a base, ele é o alicerce, e o Novo Testamento é as paredes que é edificada sobre este alicerce. Nós não podemos esquecer que quando Jesus veio este mundo, de acordo com Mateus capítulo 5, verso 17, ele nos diz claramente que ele não veio para destruir ou para abolir a lei ou os profetas. Não, meus amados, ele não veio para destruir a sua própria palavra. Pelo contrário, ele veio para confirmá-la. Ele veio para confirmar a palavra de Deus. Então, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem, meus irmãos. A fé, ela veio pelo ouvir e o ouvir a palavra do Senhor. E como é que a gente desenvolve a fé? Primeiramente, ouvindo a palavra. E é claro que para a gente ouvir a palavra, é necessário que exista alguém que pregue esta palavra. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Eu, irmão Ramon, irmão Miguel, nesta tarde aqui, meus amados, de segunda-feira, diante aqui do conjunto José Euclides, também diante aqui do Maria Tomásia, diante do Jagatá, meus irmãos, para pregar esta palavra, para pregar este evangelho que tem transformado milhares e milhares de vidas. Todos os dias, meus irmãos, Deus, ele vem colocando no coração do ser humano a sua verdade. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos mostra, como por um espelho, se nós estamos andando no caminho da vida ou se nós estamos andando no caminho da morte. Há caminhos que para o homem, meus amados, parece ser o melhor caminho, mas o seu final será a morte eterna. Mas hoje você que está ouvindo esta palavra, você é bem-aventurado, porque bem-aventurados são aqueles que leem, bem-aventurados são aqueles que ouvem, mas bem-aventurados são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo, o tempo para a volta de Jesus. Meus irmãos, não adianta apenas a gente ler a palavra, não adianta apenas a gente ouvir, é preciso também guardar. E é aqui que nós temos o cheque desta questão, meus irmãos. Hoje estamos vivendo em um mundo onde o pecado tem arruinado milhares de pessoas, milhares de famílias. A sociedade tem sido destruída por conta das abominações que têm entrado neste mundo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, que eu e você que estamos aqui neste planeta Terra, nós somos espetáculo aos homens e aos anjos. Tudo que se passa aqui nesta terra, meus amados, é como um show, é como um entretenimento. Todos os outros mundos não caídos, o universo inteiro está olhando para o que acontece aqui nesta terra. Meus irmãos, não tem como nós se escondermos de Deus. Se você for para o mar, Ele estará lá. Se você for para debaixo da terra, Deus também estará lá. Não tem como se esconder do Altíssimo. A Bíblia diz que os seus olhos são como 7 lâmpadas de fogo que ardem diante do Senhor de toda a terra. Ali é uma referência ao Santo Espírito de Deus.
Deus o Pai está no Santíssimo do Santuário Celestial, agora neste momento, em uma corte, em um juízo, em um tribunal. Jesus se encontra neste juízo como nosso sumo sacerdote, como nosso advogado fiel. Mas o Santo Espírito, ele se encontra neste momento, meus amados, atuando no meu e no seu coração. Mas não se esqueça, meus irmãos, porque bem-aventurados são aqueles que leem as palavras. Bem-aventurados são aqueles que ouvem as palavras, mas muito melhor é ser bem-aventurado aqueles que guardam, porque aquele que não guarda é como um hipócrita, meus irmãos. Ele apenas fala, mas não pratica. Hoje, dentro de muitas denominações, muitas igrejas, as pessoas estão vivendo um evangelho meia boca, estão ficando em cima do muro. O que nós vemos são jovens, meus irmãos, que são irreverentes, que ficam no WhatsApp, que ficam com o celular dentro da igreja, dentro dos cultos. Isto tudo, meus amados, é vinho de Babilônia. Tais pessoas nunca entrarão no reino de Deus. Pessoas que colocam a pior roupa para estar na igreja, uma roupa imoral, e dizem que Deus não se preocupa com aquilo que nós vestimos. Pelo contrário, veja o exemplo do sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, que era o mês de Tisri. Ele entrava ali na sala do Santíssimo com a sua melhor roupa, meus irmãos. E esta roupa era colocada até os pés, porque Deus é santo, meus amados. E a gente está vivendo hoje uma época em que esta geração corrupta está se infiltrando dentro das igrejas, dentro das denominações. As pessoas não querem saber mais, irmão Miguel, do verdadeiro evangelho, porque bem-aventurados são aqueles que leem, porque quando lemos a palavra, nós recebemos a repreensão, nós somos advertidos. Este é o papel da palavra de Deus. Deus, meus amados, ele se preocupa com aquilo que nós vemos. Deus, meus amados, ele se preocupa com aquilo que nós ouvimos. Tenha muito cuidado, meus irmãos, com aquilo que você está assistindo por meio da internet, porque muitos têm sido derribados por meio da internet, principalmente ali com vídeos do TikTok, né, irmão Miguel? Vídeos de TikTok. Hoje o Facebook, meus irmãos, virou uma zona de pornografia. Quando você abre o Facebook, o que você encontra ali é a própria imoralidade. Então as redes sociais estão cheias de abominações, meus irmãos. Mas muito cuidado, meus amados, com aquilo que nós vemos, porque Deus se importa com aquilo que você diz, com aquilo que você fala, com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve, com aquilo que você toca, com aquilo que você come, com aquilo que você veste. Nós precisamos viver um evangelho vivo, não um evangelho meia boca, não como a igreja de Laodiceia, que fica em cima do muro. Ela nem toma uma firme posição ao lado de Deus e nem toma uma firme posição ao lado do diabo, porque era melhor que tomasse uma firme posição em um destes dois lados, mas não ficar em cima do muro, porque o muro não pertence a Jesus, o muro pertence a Satanás, meus irmãos. E o versículo 4 diz: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aqui, meus amados, nós temos o trio celestial, a grande trindade, os 3 poderes do céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja que o profeta diz: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. É interessante, meus amados, que a maioria dos cristãos evangélicos de hoje, quando vão cumprimentar o irmão, apenas diz paz do Senhor. Mas está errado, meus amados. Por que está errado? Porque não é para dar apenas a paz do Senhor, é para dar a graça e a paz, como está na profecia do Apocalipse: graça e paz a vós outros. Então, quando vamos cumprimentar o irmão, não é para dizer apenas paz do Senhor. Você tem que cumprimentar o irmão da seguinte forma: graça e paz, meu irmão. Graça e paz. Por que a graça? Porque é por meio da graça que nós somos salvos.
Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, o versículo 8 e 9: e nós somos salvos unicamente pela graça, e pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A única forma de termos a paz é recebendo a graça de Jesus em nossa vida, é recebendo o sangue de Jesus em nossa vida. Então, a partir de hoje, se você está escutando o som desta mensagem, quando for cumprimentar o seu irmão, diga: graça e a paz de Jesus esteja contigo, meu irmão ou minha irmã. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, e o amor de Deus, e a comunhão do Santo Espírito, esta, meus amados, é a bênção de Deus, é a bênção apostólica. E aqui diz que da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é este daquele que é e que era e que há de vir? É uma referência a Deus o Pai. E a profecia continua dizendo: mas também da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Quem é estes 7 espíritos? É o próprio Santo Espírito de Deus, a terceira pessoa da divindade. E também da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então aqui nós temos o Filho de Deus. A Bíblia fala que ele é a fiel testemunha, meus irmãos. Nós precisamos seguir os passos de Jesus, irmão Miguel, porque ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito de toda a criação, ele é aquele que tem a primazia em todas as coisas. E a Bíblia diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Eu e você, meu amado ouvinte, e você também que me acompanha por meio aqui da internet, nós, meus amados, nós só estamos aqui nesta tarde por causa da misericórdia de nosso Senhor Jesus, porque Ele nos ama, e Ele nos amou ainda nós sendo pecadores. Não importa, meus irmãos, o tamanho do pecado que você cometeu, vá até Jesus do jeito que você está, mas saiba que você não vai sair da mesma forma como você entrou, porque Jesus, ele vai transformar a sua vida, ele vai te libertar das suas tendências herdadas e suas tendências cultivadas, pecados acariciados. Você será transformado, você será um novo homem, você será uma nova mulher. Porque Jesus, o papel de Jesus é trazer a verdadeira libertação. João capítulo 8, versículo 32 nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É interessante que a palavra conhecer, ali do grego, significa ter intimidade. É como um casal, é uma intimidade entre um homem e uma mulher. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: a única forma para que você seja liberto da sua vida de devassidão é se você viver uma vida de intimidade com o Senhor. É você ter uma vida de comunhão, é você viver uma vida de oração, é você ser bem-aventurado, lendo a palavra, ouvindo a palavra e praticando a palavra, não sendo hipócrita. Então, desta forma, Deus, ele vai te libertando a cada dia, porque a cada dia nós estamos aqui subindo os degraus da santificação, e são 7 degraus. A santificação, irmão Miguel, ela dura todo um processo. Não é da noite para o dia. Nós somos transformados de glória em glória pela contemplação da própria glória de Deus. E aqui a profecia nos diz ainda que por meio do seu sangue, aqui diz que ele nos constituiu como reino de sacerdotes para seu Deus e Pai. Ele quem? Jesus, meus irmãos. Ele que nos constituiu. A ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E amém. E o versículo 7 fala que Deus o Pai virá nas nuvens do céu, através do seu grande representante, através do seu grande mordomo, através do verbo de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. O versículo 7 diz: e eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Meus amados, ele virá. Jesus em breve voltará. E o versículo 8 diz, ele falando aqui de Deus o Pai, o profeta João, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz: eu sou o Alfa e o Ômega,
diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Este é Deus o Pai, meus irmãos. Ele virá, meus amados, para recompensar a cada um segundo as suas obras, para todos aqueles que tiverem feito bem, para todos aqueles que não viveram o evangelho meia boca, para todos aqueles que não foram hipócritas, para todos aqueles que realmente se humilharam na presença de Deus, entenderam a graça de Jesus, estes receberão a recompensa da vida eterna. Mas para todos aqueles que infelizmente não entenderam a mensagem, para aqueles que apenas iam para a igreja como se fosse para assistir um show, como se fosse para assistir um culto, para aqueles que realmente não entenderam o que é o evangelho do Senhor, infelizmente para este, o que restará será o fogo eterno. Será, meus amados, a recompensa da morte eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas lembre-se, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E eu, João, versículo 9 diz, e eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Veja, meus irmãos, João estava exilado na ilha de Pátimos, irmão Miguel, por causa do quê? Porque ele pregou a palavra, irmão Miguel. Porque ele pregou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. É exatamente isso, meu amado ouvinte, você que me acompanha aqui pelo conjunto José Euclides, pelo Maria Tomásia e também aqui pelo Jagatá, e você que me acompanha por meio da internet agora, saiba, meus irmãos, que se você prega a palavra de Deus, a verdadeira palavra, não escondendo, não sendo como esses falsos pastores, falsos ministros, que se preocupam muito mais em sugar o dinheiro das pessoas, em sugar a lã das ovelhas, se você prega a verdadeira prosperidade, não a falsa prosperidade, você será perseguido, você será lançado na ilha chamada Pátimos, assim como o profeta João, pregando a verdade, ele foi lançado na ilha chamada Pátimos. Mas, meus irmãos, foi exatamente naquela ilha que ele recebeu uma grande visita, a visita do primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas eis que agora ele está vivo pelos séculos dos séculos, aquele que na sexta-feira foi crucificado, 9 horas da manhã, e na hora nona, às 3 horas da tarde, ele entregou o seu fôlego, o seu espírito, mas no primeiro dia da semana, na madrugada, ele ressuscitou, e este ser, meus irmãos, é o próprio Senhor Jesus, aquele que nunca perdeu, nunca perde e nunca perderá a batalha, é o grande Senhor dos exércitos, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Saiba, meus amados, que no mundo tereis aflições, mas que venhamos a ser como Jesus, tenhamos bom ânimo, porque se Jesus venceu, meus amados, todas as tribulações, desertos, Golias, gigantes, eu e você também podemos vencer os nossos gigantes, mas a única forma de vencer esses gigantes é se apegando com o Senhor Jesus. Ele diz, sem mim nada podereis fazer. Interessante que a profecia continua, achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Interessante, ele se achou aqui em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor, irmão Miguel? Hoje, infelizmente, as igrejas têm pregado por aí, irmão Miguel, que o dia do Senhor é o domingo. Mas isso é uma mentira de Satanás, meus irmãos. Quando a gente vai para os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, nós temos o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Temos também um segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Temos ainda o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento fala qual é o dia do Senhor. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, não domingo,
O primeiro dia da semana não é o dia do Senhor, meus irmãos, é o sábado. Ele diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Neste dia não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro que está dentro das tuas portas. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. E ao 7º dia ele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Portanto, por isso, abençoou o Senhor o dia de domingo? Não, o dia do sábado, e o santificou. O único dia santo na Escritura, meus irmãos, não é o domingo, nunca será. Sempre será o sábado, meus amados, sempre será o número 7. 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, 7 dias da semana, 7 trombetas, 7 taças, 7 selos. Tudo é com o número 7. Nada de domingo, meus irmãos, isso é uma mentira do diabo. O dia do Senhor sempre será o dia 7. Qual é o dia 7, irmão Ramon? É só contar. Domingo, bora ver se domingo é o 7º dia. Segunda-feira significa 2º dia. Terça-feira, 3º dia. Quarta-feira, 4º dia. Quinta-feira, 5º dia. Sexta-feira, 6º dia. E o sábado, 7º dia. Não tem como errar, meus irmãos. Esta é a palavra de Deus. E um outro detalhe, meus amados, a profecia continua dizendo que o profeta João, ele foi perseguido e ele tinha uma mensagem para pregar às 7 igrejas. Olha o número 7 de novo. 7 igrejas. Quais são as 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E o versículo 12 diz: voltei-me para ver com quem falava comigo, e voltado vi 7. Olha o número 7 de novo, meus irmãos, fazendo uma referência ao sábado, o 7º dia. Vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Este é Jesus, meus irmãos. O Filho do Homem aqui é Cristo Jesus, aquele que nunca perdeu uma batalha. Filho do Homem com vestes talares e cingido à altura do peito. E aqui ainda diz mais: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E a sua voz, meus irmãos, a voz do Filho de Deus, era como a voz de muitas águas. Por que como a voz de muitas águas? Porque o evangelho que sai da boca de Cristo é um evangelho que tem que ser pregado para todos os povos, multidões, nações e línguas, porque este evangelho do reino, irmão Miguel, será pregado para todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Um fim para quem, meus irmãos? O fim para este mundo de pecado como nós conhecemos. O fim para aqueles filhos que são desobedientes aos pais. O fim para aqueles que adoram vários deuses. O fim para aqueles que adoram imagem de escultura. O fim para aqueles que tomam o nome de Deus em vão. O fim para aqueles que transgridem o mandamento do sábado. O fim para aqueles que desonram seu pai e sua mãe. O fim para aqueles que matam. O fim para aqueles que adulteram. O fim para aqueles que roubam. O fim para aqueles que praticam e amam a mentira. O fim para aqueles que cobiçam as coisas dos outros. É o fim para estes. Mas para nós que pregamos a palavra de Deus, para nós será o recomeço, irmão Miguel. Para nós será o início de um novo céu e de uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Seremos uma nova criatura e teremos asas como as borboletas e voaremos muito alto, meus irmãos. Viajaremos pela constelação de Órion, visitaremos os outros mundos, conheceremos as obras das mãos de Deus. E aqui diz, meus irmãos, continua na profecia: e ele, o Filho de Deus, tinha na mão direita as 7 estrelas, e da boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. Esta espada, irmão Miguel, que sai da boca do Filho de Deus, é a sua própria palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 2 diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, penetra até a alma, até a consciência, na mente. Este é o poder da palavra de Deus, porque ela nos mostra
se nós estamos andando no caminho da vida ou se nós estamos andando no caminho da morte. Lembre-se, porque há caminhos que ao homem parece ser o melhor, meus irmãos. Caminho da pornografia, caminho da masturbação, caminho de assistir séries, filmes, tudo isso parece ser bom, meus irmãos, e na verdade é, mas não vai valer a pena no final, meus irmãos, porque viraremos pó. Você será transformado em cinza. Então não valeu a pena, irmão Miguel. Não valeu a pena, porque o que vale a pena hoje é a vida eterna. O que vale a pena hoje é você perder todos os prazeres do mundo e desfrutar dos prazeres da glória celestial. Lembre-se, breve Jesus voltará, mas antes o mundo terá que passar por terríveis calamidades. Hoje as pessoas estão se perdendo nas séries, né? Nos filmes. Eu gostava muito, irmão Miguel, daquele anime, meus irmãos, que era o Naruto, Dragon Ball Z, essas coisas, meus irmãos, eu gostava demais. Videogame, jogos, gostava de pornografia, masturbação, tudo isso, meus irmãos. Mas uma coisa, eu tive que tomar uma decisão muito forte na minha vida. Ou eu sirvo a Deus verdadeiramente, ou eu sirvo a Satanás verdadeiramente. Mas hoje o irmão Ramon vai escolher, sabe o que, meus irmãos? Servir ao Altíssimo por toda a eternidade. E todos esses pecados, séries, filmes de Hollywood, tudo isso é vindo de Babilônia. A Bíblia diz: sai dela, povo meu, para que não sejas participante das suas pragas e para que não sejas destruídos no dia em que virá como fornalha. Certamente esse dia virá, meus irmãos, e todos aqueles que não tomaram uma firme posição ao lado de Deus, nem ao lado de Deus e nem ao lado do inimigo, também serão destruídos. Porque o muro, meus irmãos, o muro, irmão Miguel, é de Satanás. Se eu fico em cima do muro, eu também estou perdido. E aqui, meus amados, para a gente concluir a palavra desta tarde, meus irmãos, a Bíblia nos diz, para concluir: quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Sabe o que é que o Senhor está dizendo para cada um de nós, irmão Miguel, nesta tarde? Ele está andando no meio das 7 igrejas. O que ele está dizendo para mim e para você hoje, meu amado, você que está escutando o som desta caixa, você também que me acompanha por meio da internet, vocês que estão ouvindo o som desta mensagem, meus irmãos, o que o Senhor Jesus tem para mim e para você nesta tarde é o seguinte: Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Nunca pense, Jesus não te abandonou. São as pessoas que abandonam a Deus, meus irmãos. Mas enquanto você quiser algo verdadeiramente sério com Deus, ainda há oportunidade, porque a porta da salvação ainda está aberta. Buscai ao Senhor, meus amados, enquanto se pode achar, e o invocai o quanto Ele está perto. E a boa notícia, irmão Miguel, é que hoje Ele está bem pertinho, meu irmão. Ele ainda está bem pertinho, mas haverá um momento que Ele estará muito longe, e nós não conseguiremos mais alcançá-lo. E desde já quero agradecer minha rica oportunidade aqui em nome do Senhor Jesus. Vou passar agora a palavra para o irmão Miguel. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus, irmão. Uma gloriosa e maravilhosa palavra da parte do Senhor. Nós queremos agradecer, irmão, e eu acho tão bom aprender a palavra. Aliás, a gente vai vivendo e vai passando o nosso tempo, né? Eu quero aprender não ser só ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Eu guardo, como disse Davi, para mim não pecar contra Deus. Eu
E hoje bem dito que o irmão Ramon falou, ele está hoje mais perto de nós. Que nessa noite queremos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e glorioso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que ela seja guardada, plantada, e a semente em cada coração possa nascer. E assim, meu Deus, eu creio que o Senhor vai levantar muito mais ainda, um grande exército, aleluia, para fazer a sua obra, para lhe adorar e glorificar e pregar o Evangelho, este santo Evangelho. Senhor, despede em paz para o nosso lar, abençoa teu filho, toma o irmão Ramon em tuas mãos, abençoa mim, toda a equipe que faz parte desse trabalho. Senhor, guarda cada um, Senhor, dos moradores, visita as famílias, meu Pai, nessa noite, faz maravilha, Senhor, traz a reconciliação, os que estiver afastado, fortalece, Senhor, meu Deus, e alegra os que estiver triste, meu Deus, cura aqueles que houver enfermo. Muito, Senhor, obrigado, no nome do teu Filho, amém. Amém.